faço uns vídeos e às vezes eu falo do chip, mas é mais pra dizer o que eu penso de tudo o que aconteceu, principalmente de todos os africanos que estavam olhando o que eu estava fazendo nas estações de trem da Alemanha. Eu acho que na verdade era para não ficar na Alemanha, né? Ou se eu ficasse, para que eles tivessem controle do lugar que eu fosse ficar e tal. Mas isso não me incomodou. Eu só relato porque, como era muita gente, eu fiquei com medo, né? E como tem gente que fez intercâmbio lá na Cidade do Cabo, quando eu voltei falaram que era um lugar adequado e eu que tinha escolhido o lugar errado por ter ido para Irlanda, eu descrevi muito o que aconteceu nas estações de trem da Alemanha. Mas os alemães me ajudaram. Teve um dia que eu fui comprar uma passagem de trem e um alemão me deu um sinal, assim, singelo, para eu comprar numa outra estação que fica fora. E eu consegui fazer a viagem num trem só de alemães. Bem tranquilo. Sabe quando você senta na janela, assim, olhar aquela paisagem linda, né? E era sexta-feira. E aí chegaram uns meninos, assim, já com a gravata toda descoiseteada, assim, com uma cerveja na mão, sentaram na cabine da frente e ficaram conversando. Você via, assim, que eles estavam acabando, que eles acabaram de sair do trabalho, e estavam indo para casa, sabe? Então essa era a realidade que eu queria ter tido em todos os lugares que eu fui na Alemanha, mas só fui proporcionado porque os alemães me deram uma mão. Porque se eu tivesse recebido a mão dos africanos, provavelmente seria aquela confusão de gente, mas assim, eu não conseguiria ver quem eram realmente os alemães. Os alemães eram esses que estavam voltando do trabalho, com uma long neck na mão, 6:30 da tarde, conversando. Daí um desceu na estação, você via que morava naquela cidadezinha, os outros desceram lá e mais 2 desceram na estação central. Então eu tive essa oportunidade de observar, né? E por que eu tô falando dos alemães e dos africanos? A gente não tem o desvio neurológico por acaso, né? Eu não acho que eu tenho desvio neurológico, mas o que fazia antigamente as pessoas terem um certo problema, assim, de elaborar os fatos e tal, e que poderia trazer um transtorno ou um pânico, por exemplo, são as superstições. Ter superstição vem muito da família, tataravós, as avós. Entende? Então você, por exemplo, hoje no mundo moderno, século 22, a gente consegue analisar que essas superstições não valem nada, não é nada comprovado cientificamente, quiçá funcionar. Por exemplo, limpar a casa à noite, né? Antigamente as avós, né? Não a avó paterna, a avó materna, era muito de superstição. Eles são de superstições, E, não pode limpar a casa à noite. Porque não sei o quê, porque o pessoal limpava a casa à noite quando tinha funeral. Hoje ainda quando tem funeral eles têm capela lá, não faz nada em casa, mas antes acontecia isso. E aí quando você traz para o século XXI, o que você pensa? Uma pessoa que trabalha, por exemplo, ela trabalha, estuda, ela chega em casa às 10:30. Se ela não quiser passar o final de semana inteiro limpando a casa, ela tem que ir dando uma ajeitada depois das 10:30. E daí chega o final de semana, a casa tá linda, a não ser que ela tenha dinheiro para pagar uma empregada. Então são superstições que fazem com que a pessoa fique numa auréola fechada, no abstrato, não concreto, não cientificamente comprovado, que trazem transtornos, entende? E isso tem muito a ver com um tipo de religião que eu não vou falar o nome, Por isso que eu não me apeguei a nenhuma religião, né? Você nasce numa religião, fica naquela e, sim, não acredita nessas superstições. E é por isso que você tem que ter cuidado. Quando as pessoas dizem que é um joguinho, é igual as meninas lá que eu fui. Não sei o que, tomates verdes, tomates verdes fritos. Eu falei, mas por quê? Porque eles têm o hábito de não fritar o verde.
E qual é a religião que tem o hábito de não fritar as coisas? Os hindus, né? Aí tem o hábito de dizer que você tem alguém dentro de você que tem uma energia e você precisa abrir essa energia que tem dentro de você. Qual é a religião? Que pede, que faz solicitações das pessoas. Não vou dizer o nome. Eles solicitam, eles verem alguém que é muito inteligente, que sobe no palco, não sei o que, eles querem aquela pessoa. Daí eles dizem que é alguém do passado, que não sei o que, tudo treta, tudo treta. É para conseguir com que a pessoa vá lá e se junte àquele clã. Por isso que eu falei das mulheres da ONU, que só tem gente da África que trabalha lá. Do movimento feminista que hoje está acontecendo na Argentina, com a Juliana, que era da Vogue. Então você tem que, sabe, sempre percebendo, não tem gente normal lá. Aí você vai, tem uma colega que ela é de Paranaguá, ela trabalha com agência portuária. E ela um dia chegou e falou, Sabrina, eu uma vez foram lá, ficaram me enchendo o saco, dizendo que eu tinha que ir lá num lugar que estavam me chamando porque eu tinha uma energia boa, não sei o quê. Eu fui lá, cheguei lá, dei de dedo na cara do cidadão, lá naquele troço horroroso, disse que eu não queria aquilo, e saí, e nunca mais ninguém me encheu o saco, entende? Uma menina, ela trabalha na região portuária de Paranaguá. E ela meio que me deu um toque, por quê? Porque as pessoas vão na tua reunião, olham pra você, te acham linda, te acham aquilo, te acham não sei o que, linda não de beleza, mas assim, porque você fala, porque você é isso, porque você abraça todo mundo, eles querem você pra eles, pra eleger você pra uma ONU, pra uma não sei o que, e provavelmente você vai pra um desses países que as religiões são muito enraizadas ao passado. Por isso que eu falei, a loucura, ou a psicopatia, ou o pânico, ele vem muito de religiões que são supersticiosas. Mas no mundo moderno, no século 22, não tem como ser supersticioso, que foi o exemplo que eu dei, meus. Trabalha o dia inteiro, se estuda. Você vai limpar a casa que horas? 10 horas da noite. Então, eu deixar a louça suja, o não sei o que. Eu não tenho isso, graças a Deus. Graças a Deus. Mas o chip 666 já foi um estudo realizado nos Estados Unidos, né? Parece que na era do Barack Obama, não é? Então. Pode ser, né? Tudo tem que estudar, né? Cientificamente comprovado ou não. Bom, hoje eu tô dando uma geral no jardim. Tô com a cara meio chechelenta. Depois eu vou fazer um vídeo mais legal, mais bonito. Tá bom? Ó, superstição, doideira, loucura. Muito dos antigos. Hoje não existe mais. Hoje não tem. Não adianta você querer colocar a pessoa na superstição, entende? Vai lá, cartomante lá, vai ler teu futuro. Ela tem por trás dela uma legião de uma máfia atrás dela que vai dando os toques pra ela e falando através das cartas o que vai acontecer com você. Óbvio. Entende? Tanto que ela nunca conta tudo. Já foi. Ela conta pela metade, daí pra você voltar. Daí mais a metade você voltar. Tem uma menina no litoral que ela ficava falando assim, eu fui lá em Curitiba. Daí ela começou a falar que era um homem de branco. Daí eu fui fazer exame e arrumei um namorado lá no hospital. E não sei o que. Daí eu fiquei só olhando. Eu falei, quantas vezes você foi lá? Tem que ir pelo menos, mais ou menos. Foi quase um ano que eu fui indo, sabe? Eu, tá. E eu só pegando. Sabe quando você só vai pegando? Só vai... Entendeu? Então o alemão mesmo, ele tá mais pro lado científico do que para a superstição. E é isso que mais me encantou. Por isso que eu falei, eu não vou pra África, vou pra Alemanha. É óbvio, entendeu? Aquela superstição, never, entendeu? Beijo pra galera.